E aí, megalunos, beleza? Vamos para a parte 3 aqui da provinha da ESA, certo? Questãozinha aqui um pouco mais trabalhadas, são umas questões legais. Uma questão de módulo, uma questão de triângulo e uma questão de circunferência no plano cartesiano. Então, vamos lá. São questões fáceis, certo? Curte e compartilha as duas primeiras partes, essa é a terceira, já foi publicado lá. E acompanha a gente aqui para essa ESA 2023, que nada mais é que uma ESA que você faz a prova em 2022, mas a sua entrada só acontece em 2023. Vamos lá, como é que acontece essa questão? Essa questão é de módulo, então eu tenho que levar em consideração dois valores, certo? O que está dentro do módulo pode ser o que está fora positivamente, como também pode ser o que está fora negativamente. Então eu vou ter que fazer duas equações, vou ter que calcular duas vezes essa conta. Então a primeira parte da questão você vai fazer aqui, ó. Primeiro o que ele pede, né? O valor da soma dos elementos do conjunto de solução da equação. Ele quer que eu descubra os valores da equação e some. Então vamos lá. O primeiro é se 2x menos 5 for igual ao valor que está fora. A equação simples, passa para cá, eu tenho 4x menos 2x igual a 5 menos 1. 2x igual a 4, x igual a 2. Essa seria a primeira parte. A segunda parte é se 4x menos 5 for o valor que está fora negativamente. Por que isso? Porque o módulo ele apenas retira o sinal do número. Ele dá a distância daquele número ao zero. Como se fosse a gente estivesse falando da reta real. Ele dá a distância, certo? Então, vamos retirar aqui, botar negativamente. O que é que aconteceria? Eu teria 4x menos 5 igual a menos 2x mais 1. Passando 2x para cá, eu teria 4x mais 2x igual a 5 mais 1. Eu teria 6x igual a 6. Eu teria x igual a 6 dividido por 6. Logo, x igual a 1. Como ele quer que eu some as soluções, e as soluções foram x igual a 2 e x igual a 1, então vamos somar. 2 mais 1, 3. E a nossa resposta seria a letra D. Ok? Não é uma questão difícil, é uma questão de você saber o que o módulo realiza, certo? O módulo nada mais é a retirada do sinal para determinar a distância numa reta real. Então vamos para o próximo. Essa aqui é legal, essa aqui é top. Vamos lá. Na figura ABC é um triângulo retângulo, certo? Então esse triângulo aqui é retângulo. Ele não diz aonde, mas eu creio que seja aqui. O retângulo dele seja aqui, mas não vamos colocar. E o ponto médio, e que é o ponto médio de AB, então isso aqui, esse lado é igual a esse, porque que é o ponto médio. E QP é paralelo a BC, então que esse pedacinho aqui, vamos lá, deixa eu pegar isso aqui. Esse pedacinho aqui é paralelo a este pedacinho aqui. O que a gente vai ter aqui? Opa, desculpa. A gente pode aplicar o teorema de Tales. O que eu vou fazer aqui? Nada mais do que, deixa eu arrumar isso aqui, traçar uma reta aqui pelo ponto A através do axioma das paralelas, onde essa reta é paralelo a esta, logo paralela a esta. Então essas retas aqui seriam paralelas, certo? E por isso, se esses dois aqui, essas partes são proporcionais. Logo, esse pedaço também tem o mesmo tamanho deste pedaço. Ok? Porque eu ia trabalhar com proporcionalidade e ia acabar encontrando o mesmo valor. Ele diz que de A até C é 30. Mas se a gente está trabalhando com proporcionalidade, isso aqui é 15. Isso aqui é 15. Certo? No qual é a medida de PO. Então ele quer saber esse pedacinho aqui. Ó. Vou mudar a cor só para não... Que é esse pedacinho aqui. O pedacinho que ele quer. PO. O que é que dá para saber? Esse ponto aqui é o nosso baricentro. É baricentro?
é o encontro das medianas, certo? O encontro das medianas. E ele tem uma regra geral. Depois eu vejo o nomezinho, esses nomezinhos eu não decoro não. Eu sei a regra. Eu sei que se isso aqui é o encontro das medianas, por que é o encontro da mediana? Porque divide os lados em duas partes iguais. Então se aqui é 2x, aqui é x, certo? Ele divide esse segmento desta forma. O que é que me falta agora? Saber o tamanho desse segmento aqui. Mas aí é que tá essa questão. Essa questão é bonita por causa porque aí é que tá o pulo do gato para a gente saber essa questão. Vai ficar fácil com o seguinte ponto, certo? Que toda triângulo retângulo ele pode ser escrito numa circunferência. Então, se eu tenho uma circunferência, certo? A minha hipotenusa será o meu diâmetro e o meu triângulo retângulo vai estar desenhado nesta circunferência, tranquilamente. Então, pelo que eu percebo, isso aqui seria o meu ângulo de 90 graus. Então, este valor e este valor aqui são iguais. É isso mesmo? É isso. É AC, é isso, AC. Vale 30. O que é que eu tenho? Isso aqui é 15. E isso aqui é 15. Certo? Que é a minha hipotenusa. Logo, esse ponto aqui é o ponto B, onde está o ângulo reto. E essa reta aqui, esse aqui seria o meu ponto P, que divide o segmento em duas partes iguais pelo teorema de Thales. Logo, isso é o raio. Assim como de P até A também é raio, e de P até C também é raio. Então, se isso vale 15, de P até B também vale quanto? 15. Então, eu tenho que 2x mais x, que é esse segmento que eu quero, de P até B, é igual a 15, vai ficar fácil. Eu tenho que 3x é 15. E que x é 15 dividido por 3. X é quanto? 5. 5 centímetros. Acabamos de achar o nosso valor, que é o que a gente queria, a distância de P até O. Certo? É uma questão muito interessante porque a base dela teórica é muito carregada, certo? Tem muita questão teórica aqui. Eu tenho que entender teorema de Thales, eu tenho que saber que um triângulo retângulo pode ser escrito numa circunferência, certo? E essas relações vão me determinar tudo o que eu preciso. Percebam que durante toda essa questão, a única conta que eu fiz foi essa que eu acabei de fazer para encontrar o valor de x. O resto tudo foi teoria, certo? O resto tudo foi base teórica. Então, um bom estudo, resolução de questões bastante, vai trazer um resultado excelente para você. Então, essa é a questão. Vamos para a próxima. A próxima aqui é de geometria analítica, uma questão de circunferenciazinha. Mas não se espante. Nada mais é do que produtos notáveis e completar quadrado. Completando quadrado você consegue. Por quê? Porque você tem que x, certo? Menos o x do centro elevado ao quadrado mais y menos o y do centro elevado ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, se a gente chegar em algo parecido com isso, a gente consegue resolver a nossa questão. Então, o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui. Ó. O que é que ele diz? Ele diz que um determinado aula de geometria analítica, um candidato curso do ESA, da área de saúde, deparou-se com a seguinte situação. Aí ele dá uma equação. Uma equaçãozinha aqui. Vou botar essa equaçãozinha aqui. Okay? Ao desenvolver essa igualdade, o estudante obteve uma circunferência e dá várias aqui alternativas. Então vamos lá desenvolver isso. Quando ele desenvolver, ele quis desenhar a equação. Não precisa. Vamos lá. Qual é a minha equação? X ao quadrado. Opa, deixa eu pegar aqui o x ao quadrado
mais y ao quadrado igual a 2x mais 2y igual a eita, menos 1, né? 2x menos 2y menos... Traz o x e o y para cá. Eu vou ter x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado 2y igual a menos 1. Interessante. O que é que eu vou fazer agora? Eu sei que o meu termo do meio, ó, lembro de produtos notáveis, se eu tenho x mais y elevado ao quadrado, vou nem trabalhar com x e y, certo? Para não confundir. Vamos lá. Se eu tenho a mais b elevado ao quadrado, eu tenho a ao quadrado mais duas vezes o a vezes o b mais o b ao quadrado. Neste caso aqui, ó, eu tenho o número elevado ao quadrado. Opa, vou pegar aqui. Tem o número elevado ao quadrado. E tenho a multiplicação dele por dois termos. Eu não tenho outro número elevado ao quadrado. Certo? Então eu já sei que o meu primeiro termo elevado ao quadrado seria x. O outro, né, duas vezes x vezes o b que eu não conheço. Só que ali só aparece 2x. Então quer dizer que esse valor de b ele não altera a minha multiplicação por x. Então eu vou dizer que b é 1. Então, nesse caso aqui seria x mais 1 elevado ao quadrado. Se fosse mais. Só que o nosso termo central aqui é menos. Então, menos a, opa, a menos b, enrolando aqui, a menos b, aqui é x menos 1. Pronto. Então, meu b seria 1. Então, isso aqui seria menos 1. Seria 1, né? Eu precisava de b igual a 1 para completar o quadrado. Então, vou somar e subtrair isso. Então, vou ter x ao quadrado mais 2x mais 1. Ixi, professor, mas você pode tirar 1 do nada? Calma. Certo? Tudo que eu somo de um lado da igualdade, eu tenho que somar do outro. Então, depois aqui no fim, eu tenho menos 1, também vou colocar mais 1 do outro lado da igualdade. Mas deixa eu completar o y também, para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Para não ficar tão desorganizado. Percebam que o y acontece a mesma coisa do x. Eu tenho ele elevado ao quadrado e tenho ele 2y. Então, a minha multiplicação, meu b também teria que ser 1. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu teria y ao quadrado mais 2y mais 1. Menos 1. Perceba que eu somei duas vezes o 1. Então, eu vou colocar também aqui o 1 duas vezes. Mais 1. Mais 1. Então, vou calcular lá e vou calcular aqui. Aqui, eu vou separar aqui, ó, entre parênteses. Por quê? Isso aqui vai ser... Desculpa que ali não é mais. É menos. Opa. É isso que pode acontecer com vocês na hora da prova. É menos, né? Menos, porque o 2 positivo e para cá negativo. Então aqui é menos. E aqui também é menos. Agora sim, vamos continuar. Menos e menos. Desculpa aí, certo? Meu pequeno deslize. Normal, isso acontece com qualquer um. E é por isso que a gente às vezes erra a questão de sinal. Mas vamos lá. Agora sim, eu tenho isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Eu tenho isso aqui. Isso aqui é y menos 1 ao quadrado. E do outro lado eu vou ter esse cai com esse, só me sobra 1. Pela fórmula que eu coloquei no início, x menos x, que é o x do mais y menos yc, que é o y do quadrado, igual ao raio ao quadrado. O que é que eu tenho? Aqui o meu xc vai ser 1. O meu yc também vai ser 1. E o meu raio ao quadrado vai ser 1. Logo, o meu raio será a raiz de 1. Como eu não trabalho com mais ou menos, certo? Porque o raio é uma distância positiva,
Então o meu raio é 1. Então eu tenho o meu centro. O meu centro aqui dessa questão seria 1 e 1. E o meu raio, 1. Isso daria também minha letra D aqui. Então tá aí. 3 questãozinhas bacaninhas. A primeira aqui é só a relação de sinal. A segunda é você entender teorema de Thales e o triângulo retângulo escrito na circunferência para determinar que isso são iguais. E a terceira é saber a fórmula geral da circunferência. Fórmula geral da circunferência. E produtos notáveis para completar o quadrado. Ok? E quando você completa esse quadrado, você acaba encontrando o centro e o raio. Desculpa o contratempo aqui. Desculpa os meus erros de sinais, certo? Acontece. Mas é uma questãozinha que, se você prestar o máximo de atenção, você consegue fazer ela fácil. Né? É uma questão difícil. Ok? Então, obrigado pela atenção a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!